Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da Palavra de Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz vitória. A Palavra de Deus é como uma bússola que nos leva num caminho glorioso, num caminho de bênção e de vitória. Amados, eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo de número 7, versículo 13, até o versículo de número 23. Então são preceitos, mandamentos, orientações que o próprio Jesus nos deu quando estava ali no seu ministério terreno. Isso vai nos ajudar muito, querido. Nós temos que valorizar a nossa vida. Nós temos que termos prioridade na nossa vida de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E com toda certeza, as demais coisas, Deus vai nos acrescentar. O próprio Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a Jesus, chegue-se a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, meu irmão. Eu quero trazer aqui os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco as que a encontrem. Então aqui são realmente ensinamentos que Jesus nos deu sobre realmente os dois caminhos. Nós temos realmente um caminho de bênção, um caminho de vitória. Um caminho de salvação, um caminho de perdição. E ele realmente nos garante aqui que muitas vezes é o seguinte: a gente vai passar por uma porta estreita. Não vai ser sempre fácil mesmo nesta nossa caminhada. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta. O mundo traz facilidade, irmão. O mundo traz regalia. O mundo traz realmente, como se diz, vamos lá comigo, que tudo vai dar bem. E as pessoas andam, como diz, no samba do cachorro doido. Não medem a consequência. Não analisem o seguinte: o principal de tudo, a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele diz aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por essa porta larga, é fácil de caminhar. Mas eu pergunto, e o final? A Bíblia nos diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. E o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco as que a encontrem. E muitas vezes não têm interesse de encontrar. Ah, não, é difícil servir a Deus. Ah, não, puxa vida, ter que realmente cumprir esses mandamentos, esses preceitos. Ah, é isso que as pessoas falam, querido. As pessoas querem facilidade. As pessoas querem realmente sempre alguém realmente ali traz uma palavra para mim. Vê o que Deus quer falar comigo. Vê se Deus trouxe uma profecia para mim. Mas não querem saber nada dos preceitos, dos mandamentos, de uma atitude de entregar a vida a Jesus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Olha o que diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, pouco as
que a encontrem. Só que na sequência ele dá aqui, os falsos profetas, enganadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vem muitas vezes de voz mansa e suave. A Bíblia diz que Satanás ele se transfigura, os demônios se transfiguram em anjo de luz, para enganar, se possível, os escolhidos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Querido, tem que produzir. Tem que realmente dar fruto. E dar fruto é realmente entregar a vida a Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, tendo uma vida idônea, correta, uma vida realmente ali pautada, digo, realmente nos preceitos, nos mandamentos da palavra de Deus. E na sequência ele diz aqui, quem entra no reino dos céus? Porque todo mundo fala, não, a salvação é para toda, Deus ama todo mundo. Claro que Deus ama, mas eu pergunto, as pessoas estão realmente valorizando o que Deus tem feito? Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe que, porque muitas vezes a pessoa, uma vida incorreta, até expulsa um demônio, porque usou autoridade no nome de Jesus Cristo. Mas isso não significa que a pessoa esteja com uma vida em dia na presença de Deus. Tá? Nós vemos que Jesus, quando mandou 70 discípulos, eles vieram realmente ali feliz, contente, e falou, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus falou, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pedir serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Mas ele fala assim, não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso nome esteja escrito na glória. Você está entendendo, querido? Olha o que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que tem de artista na obra, querido? Se diz realmente que são pregadores da palavra. Se dizia ontem realmente uma pessoa realmente estava indignada nas redes sociais, porque tem pessoas que já mandam passando num do Pix para alguém realmente mandar realmente um Pix para que ele possa revelar o que Deus tem para a vida da pessoa. Pelo amor de Deus. Olha o ponto que chegamos. A pessoa é o seguinte, passa um Pix para mim, realmente ele dá o número do Pix, aí eu vou realmente trazer uma revelação que Deus tem para a tua vida. Vá realmente para a palavra. Larga de ser enganado, meu irmão, ludibriado. E aqui diz os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assoprar o vento, e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combater aquela casa, e caiu. E foi grande a ruína daquela casa, a queda daquela casa. Alicerce, querido. Como que a gente põe a nossa vida no alicerce? Ouvindo o que Deus está dizendo, ouvindo os preceitos que Deus está falando, trabalhando em amor, tendo respeito pelas coisas de Deus, tendo zelo pelas coisas de Deus. Querido, vigia. Vigia. A Bíblia diz: desperta tu que dorme dentre os mortos. Porque tem um monte de pessoa andando para baixo, para cima, trabalhando, festejando, comendo, dormindo, mas são mortos espirituais, porque não tem a salvação, a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você está entendendo, querido? A pessoa muitas vezes só quer a facilidade, mas não quer buscar. Quer realmente as coisas de Deus, mas não quer o Deus das grandes coisas. Quer realmente quer oração, mas não quer o Deus que realmente Deus realmente que responde às orações. Os dois alicerces, aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ouviu e praticou. Assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É um alicerce firme. A rocha representa o próprio Jesus. É um alicerce que não se abala com o vendaval, não se abala realmente com a tempestade. Pode até realmente ali cair umas quireras ali realmente da rocha ali, mas não tira do lugar, querido. Não tira. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Tem muito falante da palavra, mas cumpridores são poucos. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você sabia que realmente as tempestades foi da mesma maneira para um, para outro? Mas houve uma diferença muito grande daquele que firmou a sua casa na rocha. Não foi destruído. Vigia, pelo amor de Deus, meu Deus. A nossa vida é tão passageira, a duração da nossa vida é 70 a 80. O que passar disso é canseiro e enfado. E a Bíblia nos diz: Deus nos dá um coração sábio para realmente ali cumprir os teus mandamentos. Ensina-me os teus preceitos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu chego na tua presença para te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Toma a direção da minha vida, Pai. Toma a direção da minha casa, da minha família. Não deixa, Pai, que nenhum da minha família venha se perder. Abençoa a vida deste homem, desta mulher. Não deixa que nenhum desta família venha se perder, Pai, mas que eles possam ser esclarecidos, abençoados. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.